Anteriormente, Yuya era desprezado por todos na vida por sua aparência, até mesmo sua família o rejeita. No entanto, seu avô continuou a cuidar dele, dando-lhe conselhos de vida para sempre ajudar as pessoas. Um dia, ele meio que salva Kaori de alguns desordeiros que a assediavam, levando uma surra. Mais tarde é revelado que seu avô faleceu e deixou sua propriedade para Yuya, o que leva seus pais a rejeitá-lo por não poder acessar a herança. Deixado sozinho, sem amor e intimidado, ele fica frustrado e dá um soco na parede do banheiro, o que leva a um quarto antigo escondido. Ele encontra uma porta que leva a outro mundo de fantasia com magia. Ele sobe de nível lá, mas sem o conhecimento dele, suas estatísticas são transferidas para o mundo real, fazendo com que seu corpo se transforme em um bonitão. Quando ele retorna à escola, todos ficam chocados e seus irmãos ficam assustados ao ver a mudança. Começamos com Yuya todo vestido com sua armadura, pronto para entrar no reino da fantasia. Assim que ele abre a porta, ele se lembra do que Owen disse a ele. Owen o esclareceu que a área em que ele reside é conhecida como as regiões mais escuras. E entre todos os territórios, a região mais escura é considerada de primeira classe no que diz respeito ao perigo, e todos aqueles monstros que Yuya derrota tão facilmente, se eles aparecerem em uma grande cidade em um bando, eles poderiam destruir a cidade inteira. O flashback termina com Yuya se perguntando por que do sábio estar vivendo em um lugar tão perigoso. Depois de entrar na floresta e derrotar alguns monstros, ele encerra o dia, porém, ele está um pouco desapontado por não ter encontrado nenhum inimigo formidável nas profundezas da floresta. Enquanto voltar para casa, sua atenção é atraída por um pequeno grito. Ele corre para o local e encontra um rei orc com 20.000 de poder de ataque, atacando o que parece ser um cachorrinho perdido. Yuya se esconde ao fundo em seu estado de camuflagem observando a surra. Embora sinta pena da pequena criatura, ele se pergunta se seu nível de poder atual é suficiente para enfrentar o rei orc. Já que ele sente que seria inútil nessa situação, ele continua seu caminho de volta para casa, mas sua consciência o impede de dar mais um passo quando o filhote continua a chorar alto. Yuya então pensa no que seu avô faria nessa situação e age de acordo. Ele convoca sua lança e lança em direção ao orc com a esperança de atrair sua atenção para ele. Enquanto ele avança com a espada de adrenalina na mão, ele logo percebe que o monstro já foi derrotado com seu primeiro ataque. Isso foi uma surpresa para ele, já que suas estatísticas estavam muito abaixo de seu oponente, mas ele se lembra de ter realizado uma façanha semelhante contra um ogro sangrento de alto nível quando ele estava apenas no nível 1. Então ele atribui sua vitória à lança feita pelo sábio. Seus pensamentos são interrompidos por um rosnado fofo. Ao se virar, ele se depara com o rosto carrancudo do filhote que percebe que Yuya é um inimigo. Mas ele abre sua caixa de itens e remove uma poção de cura. Ele gostaria de curar os danos do animal ferido, mas ele se mantém firme em modo de defesa até desmaiar devido aos seus ferimentos e cansaço. Ele rapidamente corre e o recupera de volta à saúde total com o remédio mágico. O animal acorda e gosta instantaneamente de Yuya, o que não é surpreendente, pois ele é o protagonista principal. Descobrimos que o filhote é na verdade um Fenrir negro órfão de poder significativo e alta inteligência com a capacidade de entender a fala humana. Yuya decide adotar o Fenrir e torná-lo um aliado, já que possui uma habilidade que lhe permite levar monstros como companheiros. Agora que eles são aliados, ele escolhe o nome de Knight para o Fenrir negro, o que parece deixá-lo animado. Os dois voltam para a cabana onde analisam os itens obtidos ao derrotar o rei orc. Por algum motivo, um dos itens extraídos dele era uma escova de cabelo considerada tão rara que é adquirida apenas uma vez a cada poucos milhares de anos. O item é procurado a preços altíssimos por nobres que enfrentam problemas de queda de cabelo. Yuya aproveita suas qualidades e usa para escovar seu novo animal de estimação. Ao terminar, ele verifica suas estatísticas só para ver se nada aumentou, pois ele derrotou um monstro de alto nível. No entanto, ele ignora por enquanto e declara que descobrirá como o nivelamento funciona mais tarde.
Ele leva Night com ele para o mundo real e se despede antes de ir para a escola. Ao chegar, Yui informa seus colegas de classe sobre sua nova adição à família e pergunta se há uma loja de animais por perto. Kaede fica curiosa para saber como é seu cachorro e pergunta se ele tem uma foto, mas Yuya diz a ela que ele nem tem um smartphone, o que pega a todos de surpresa. Eles trazem o assunto de volta ao pet shop e informam que há um não muito longe da escola. Ela se oferece para levá-lo até lá e ajudá-lo a selecionar alguns itens. Mais tarde, Yuya chega da escola com uma sacola de compras cheia de itens para Night. Seu amigo canino recebe com um abraço caloroso. Yuya coloca uma coleira em volta do pescoço pronto para ser levado para passear. Eles dão um passeio leve ao sol da tarde pelo parque, e surpresa, todas as garotas estão o admirando passear com seu cachorrinho. Mais tarde, eles barrem Kaori, que também estava passeando. Ele apresenta Night para ela e os dois parecem gostar um do outro enquanto ela acaricia o Fenrir. Todos param ao seu lado para admirar a fofura que está acontecendo naquele local. Kaori quer saber de que raça Night é, mas Yuya simplesmente diz a ela que ele não tem ideia. A atenção deles é atraída quando alguém chama por Yuya e não é outra senão a modelo Miu. Ele apresenta as duas garotas uma à outra, e Kaori parece estar um pouco tensa, talvez um pouco preocupada ou com ciúmes da presença de Miu. À medida que os três interagem, as pessoas não podem deixar de olhar para o nível de beleza que estão testemunhando diante de seus olhos. Antes de partir, Miu expressa sua esperança de encontrar com Yuya novamente sempre que estiver caminhando. Assim que ela vai embora, Kaori pergunta a Yuya se ele e Miu estão namorando, mas ele prontamente nega e informa que eles só trabalharam juntos uma vez para uma sessão de fotos. Além disso, ele sente que não é bom o suficiente para ela. Kaori discorda fortemente, enquanto diz a ele para não dizer tal coisa. Ele fica um pouco perplexo com a reação dela e ainda não consegue dizer que ela gosta dele. O pequeno momento deles é interrompido quando uma senhora grita a plenos pulmões para alertar a todos que um homem de aparência sombria roubou a bolsa dela. Yuya dá a ordem a Night para perseguir o culpado e trazê-lo para a justiça. Ele segue com Kaori, para verificar a velha senhora, que foi atacada pelo bandido. Logo depois Night pode ser visto à distância arrastando o criminoso como uma refeição para seu mestre. Quando eles se aproximam, Yuya diz a Kaori para chamar a polícia. Isso parece chamar a atenção do criminoso que se liberta das garras de Night e corre em direção a Kaori. Mas Yuya para seu ataque com um aperto forte. Ele o derruba no chão e o imobiliza, toda a multidão testemunha seu feito. Após prender o culpado, a polícia logo chega e o leva sob custódia. Mais tarde, Yuya e seu companheiro canino entram na floresta com a intenção de conquistar uma determinada área para que eles possam avançar para as partes mais profundas da floresta. Eles dão um salto sem pensar duas vezes e a dupla mostra sua capacidade de trabalho em equipe eficaz, ao lidar primeiro com um goblin, depois um urso com chifres. À espreita na escuridão está outro rei orc. Então Yuya comanda para Night se vingar. E deixe-me dizer que a vingança nunca foi tão doce. Quando Night elimina o rei orc de maneira espetacular e depois solta um uivante grito de vitória. A dupla continua a se aprofundar na floresta quando se deparam com um servo de cristal, com um nível de poder de 630 e possuindo uma quantidade absurda de poder mágico. Embora Yuya esteja em seu estado de camuflagem, o servo pode senti-lo. Isso arruína completamente seu plano de ataque surpresa, então ele se revela por completo e parte para a ofensiva com Night. O servo aceita o desafio enquanto solta um ensurdecedor grito de guerra antes de atacá-los. Eles fogem do ataque e Yuya avisa seu animal de estimação para atacar, mas o servo bloqueia com o lado vermelho de seus chifres. Ele tenta fornecer suporte, mas o monstro o repele com uma explosão de fogo e então segue com um incrível ataque de raio mágico. Yuya recua para analisar a situação e conclui que ele e Night terão que dividir os papéis para ter alguma chance de derrotar esse servo mágico de empunhadura dupla.
Yuya comanda Knight para criar uma abertura para ele acertar o golpe final. Knight corre para executar o plano, evitando o ataque em larga escala do servo. O Fenrir avança e fere o servo, dando a Yuya a oportunidade de finalizá-lo de uma vez por todas. Ele observa que, à medida que se aventuram cada vez mais na floresta, eles precisarão ser mais flexíveis com suas táticas. Ele se aproxima dos itens largados pelo servo e um objeto em especial chama sua atenção. Ele analisa e descobre que o servo deixou cair um banho quente totalmente funcional como um dos itens. Yuya e Knight voltam para a segurança de sua cabana para desfrutar de um banho quente depois de um dia de trabalho duro. Eles entram na floresta no dia seguinte e são desafiados por um porco-espinho rolante que lhes dá um pouco de trabalho. Mas Yuya vê que seus movimentos ficaram mais lentos, então ele o atrai para bater em uma rocha e assim finalizar com um ataque duplo com Knight. Ele faz uma pausa nas proximidades e verifica suas estatísticas, confirmando que elas aumentaram. Não só isso, mas ele também ganhou muitas habilidades. Yuya se surpreende ao ver que suas estatísticas aumentam em conjunto com as estatísticas de Knight. Embora esteja um pouco confuso, ele não insiste mais para entender por quê. Eles se preparam para partir e encerrar o dia, mas a rocha à sua frente desmorona para revelar um túnel que eles têm o prazer de explorar. À medida que avançam, ele pega uma página de Call of Duty e ativa seu sensor de batimentos cardíacos, que não mostra nenhum sinal de vida na área. O seu percurso é guiado por uma combustão espontânea de fogo que os conduz a uma abertura. Knight faz o que os cachorros fazem de melhor e sai correndo para encontrar alguma coisa. Quando Yuya se aproxima, ele se depara com um cadáver, mas antes que possa investigar, Knight chama sua atenção para um livro intitulado O Livro do Sábio. Ele o abre e suspira em choque com seu conteúdo. Em outro lugar da cidade, duas pessoas de capas interagem enquanto um deles quer que o outro se encarregue de eliminar alguém em particular. Assim encerra o episódio. Obrigado por assistir. Não viu os episódios anteriores deste anime? Confere aqui do lado esquerdo. Se gostou do vídeo, dê um like e se inscreva para mais vídeos como esse. Confira os vídeos em destaque.